Olá a todos, começa o programa Em Busca do Amor. Imagina você uma prostituta que vive numa sociedade onde os valores da família são muito considerados. Os valores conservadores são valores que são tidos em total consideração. Os pais, os irmãos, a família, com certeza, não fica feliz de ter um membro da sua casa que seja uma prostituta. A Bíblia fala de um episódio onde uma mulher chamada Raabe, ela teve a oportunidade de estar diante dos mensageiros de Deus. E ela havia ouvido falar de tudo que Deus estava fazendo, as maravilhas, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus tinha dado inúmeras vitórias ao seu povo, e ela estava, como a maioria das pessoas que tomavam conhecimento dos ocorridos, ela estava admiradíssima. Só que, além de estar admirada com aquilo que Deus faz, porque todos nós admiramos as obras de Deus, ela creu em Deus e, por isso, acolheu os mensageiros de Deus, teve um ato de fé, onde a própria vida foi colocada em risco, porque ela guardou em sua casa os mensageiros, que possivelmente entrou na casa dela justamente por ser uma prostituta, e a porta está sempre aberta a pessoas até desconhecidas. Mas o que eu queria falar para vocês é que uma mulher como esta, ela dificilmente teria um dia alguém que a respeitasse, a valorizasse e fizesse uma família com ela. Mas Deus, por causa da fé desta mulher, mudou a história dela. Raabe, ela teve família, possivelmente até mesmo um daqueles espias se tornou o seu marido. Ela entrou para a genealogia do Senhor Jesus, ela ascendeu a Davi, o rei Davi, e depois o Senhor Jesus veio desta descendência, e ela entrou para a história dos heróis da fé. Uma pessoa que era usada, abusada, traumatizada, uma pessoa que com certeza se sentia pior do que a pior de todas as criaturas, mas Deus deu a ela uma nova história. O que eu quero dizer com tudo isso é que por mais que você tenha um passado de dor, de sofrimento, de angústia, por mais que você se sinta culpada ou culpado dos erros que você cometeu na vida, por mais que aparentemente não tem como Deus mudar a sua história, eu posso garantir para você que Deus pode dar a si uma nova vida. Porque a exemplo do que Deus fez com Raabe no passado, ele tem feito hoje em dia com muitas pessoas que fazem parte de um trabalho que nós desenvolvemos para a transformação de vidas toda quinta-feira. Vou colocar o que é fruto desse trabalho e já já eu volto. Aqui ao meu lado está esse casal que tem uma história muito bonita. Por um lado de dor, de sofrimento, mas por outro lado de superação. Qual é o seu passado de sofrimento sentimental? Como é que você descreve? Como é que foi? Pastor, o meu passado sentimental foi muito triste, porque eu vivi 7 anos casada, porque a gente, quando casa, a gente tem uma perspectiva de vida a 2. Só que, ao passar do tempo, o que acontece? Traições, e eu vivi isso. Eu vivi várias traições durante o casamento e isso afetou-me psicologicamente. Eu psicologicamente, depois de vários anos, eu já tinha minha filha, porque eu tive 2 filhos durante esse relacionamento e a minha filha mais velha tinha 6 anos. E eu depois tive um filho de 6 meses. Quando ele tinha 6 meses, eu divorciei-me. E foi durante esse período que eu vivi como se fosse um filme. A minha vida era como se fosse um filme. Tudo o que eu vivi com o meu ex-marido, na minha cabeça passava todos os dias como um filme. Então o que é que eu fazia? Eu ia trabalhar, eu já não queria mais saber dos filhos, nem de mim mesmo eu queria saber. Nem de mim própria, porque eu só queria trabalhar e esquecer a vida da lida de casa e dos filhos. Então, isso trouxe muitas consequências para mim. A terapia do amor teve um papel importante nessa transformação? Muito, pastor, porque na altura que eu separei-me, eu culpava ele por muitas coisas. E eu não via os erros que eu também cometia.
Porque muitos erros, foi durante a terapia que eu vi que eu cometi imensos erros. E eu vi que eu devia ter feito melhor se eu soubesse. Porque a gente, quando casa, a gente não tem tipo uma escola. A terapia é a escola. É a escola do amor, é a escola da vida para a gente viver a dois e em família. Isso eu aprendi na terapia. E no seu caso, Carlos, também sofreu bastante? Sim, sofri. Eu vinha de dois relacionamentos. Durou 10 anos, no qual tive 2 filhos e claro, nós não sabemos de nada, nós casei muito novo também e a minha vida foi sempre um trabalho e depois os amigos. Isto é, houve muita perdição ali por meio. Tive 2 filhos, tinha uma vida já mais ou menos organizada, foi quando veio depois as traições. Penso eu que talvez fosse logo de primeiro de minha parte que fizesse algo que não devia e a partir daí sim foi um desmoronamento. Perdi o casamento, perdi os filhos, perdi os negócios que eu tinha e fiquei com uma dívidas muito grandes a minhas costas sozinho, que tive aí uma fase muito má que só apetecia-me era matar e comecei a ver as mulheres como uma coisa, um objeto de uso. Houve uma transformação? Depois sim, depois quando conheci a obra de Deus, houve totalmente uma transformação, que vi aquilo que eu achava certo, estava totalmente errado. Hoje, como é que você está na sua vida? Você conheceu a Selmira? Já estão casados há quanto tempo? Vai fazer 1 ano agora em setembro. Como é que tem sido o casamento e como é que está a vida de vocês? Eu nunca pensei, sinceramente, que pudesse ser feliz na vida sentimental. Claro que a terapia do amor, eu via essa terapia como fosse para os outros. Aquilo para mim não servia porque eu não queria mulher e aquilo não ia aprender nada, totalmente errado. Na terapia eu vi que, de facto, aquilo que eu no anterior, no antes, eu fazia era completamente tudo errado. E então comecei a ver, comecei a encaixar tudo o que o homem de Deus dizia, disse não, então afinal eu não estava certo, estava errado. Comecei a pôr em prática, comecei a esquecer que a mulher não era objeto de uso, não era um objeto de uso, né? Nós tínhamos que ser 2, eu tinha que ser mais amigo, eu tinha que meter-me no lugar delas e ver o que está por trás, porque não é só a carne, mas sim o trabalho de casa, a lida de casa, o trabalho delas, e tudo isso veio-me na terapia veio-me a fazer a entender tudo, né? Então eu comecei a melhorar, primeiro eu, para depois, quando arranjasse alguém, ir já preparado ou mais maduro para poder fazer feliz a outra pessoa. Como é que está então, Selmira? Hoje está às 1000 maravilhas, como dizem. Porque só Deus, quando a gente coloca Deus acima de tudo, Ele dá-nos sabedoria em tudo. Não só a nível do casal, mas em família, com os filhos. É uma benção, pastor. Está feliz? Muito, pastor. Todas as marcas de um passado já não estão mais presentes. Não, graças a Deus não. Algum dia você imaginou ser tão feliz e ter a vida que hoje tem? Não, pastor, nunca. Deus faz aquilo que a gente nem imagina. É agora o que eu estou a viver. Nós inicialmente falamos de Raabe. Inicialmente nós mostramos que Deus pegou uma prostituta e deu a ela uma nova vida, uma nova história. E hoje, quinta-feira, nós estaremos realizando um trabalho forte para que você seja livre de tudo que lhe tem dominado. Com certeza, Raabe, e como você viu também neste depoimento, cada pessoa que é transformada, ela vivia escrava e refém de problemas que a dominavam. Eu imagino que Raabe, como prostituta, se sentia suja, se sentia uma pecadora, se sentia menos que as outras mulheres, se sentia abusada, usada. Com certeza ela tinha muita dificuldade para acreditar no sexo oposto, uma vez que os homens só se aproximavam dela para se aproveitar, para tirar proveito. Então como é que ela ia confiar numa pessoa ou num homem que supostamente são pessoas que só chegavam a ela para tirar proveito? Mas Deus fez com que todo o domínio do mal, com que tudo que dominava a vida dela fosse quebrado. Nós vemos que quando a pessoa é dominada por uma culpa, por um trauma, por uma decepção, quando o interior da pessoa está dominado pelo medo, pela angústia, porque quando a pessoa está presa ao passado, o que acontece? O medo daquilo se repetir é constante.
Então, por exemplo, ela se priva de um relacionamento para não se repetir a traição. Ela se priva do casamento para não se repetir o divórcio. Quer dizer, ela está cativa, ela está dominada por um problema que só existe na cabeça dela. Porque apesar da sociedade, da violência, das mortes ocorridas no seio familiar, do alto índice de divórcio, o casamento, ele não é uma instituição falida, está falida neste mundo. Mas você pode acreditar que existem pessoas que têm encontrado o casamento nos moldes que Deus planejou. Porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Mas o que tem feito você desacreditar da sua felicidade e até mesmo da transformação da pessoa amada, a transformação da sua vida sentimental, é esse domínio espiritual que tem estado na sua vida. Quantas pessoas são dominadas por um vício que já prejudicou 1, 2, 3 relacionamentos e já está no quarto e está comprometido novamente, porque ela é escrava das drogas, ela é escrava do álcool, ela é escrava de um vício na internet, de um jogo de azar, do casino, e isso tem consumido a vida da pessoa. Nós estaremos quebrando todo o domínio que oprime, que angustia e que prende a pessoa ao fracasso nesta quinta-feira. 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Eu vou estar hoje pessoalmente durante todo o dia de plantão no Cenáculo do Porto, da Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. E você pode estar comigo em um dos horários, temos aí um amplo estacionamento no nosso Cenáculo do Porto, tanto pela Egas Muniz como pela Serpa Pinto, e vocês estão convidados a participar hoje deste trabalho tão especial que é a Escola da Família. Eu vou colocar para vocês acompanharem o milagre da transformação, porque o Senhor Jesus transformou a água em vinho e Ele vai também transformar a sua vida. Algum problema, filho? O vinho. Acabou. Eu não sei o que aconteceu, eu devo ter calculado muito mal. Não podemos mandar todos embora. O que vamos fazer? Beberam todo o vinho, não tem como conseguir mais. Por favor, façam tudo o que ele lhes disser. Sim, senhora. Encham as talhas de água. Vamos pegar os baldes e os jarros. Vamos, vamos, vamos. Pelo jeito acabou mesmo. Como pode um casamento começar bem dessa forma? Lamentável. Ainda mais lamentável pra mim que cheguei tarde. Quase não bebi. Agora peguem as jarras, encham e as levem pro anfitrião. Não pode ser. Com licença. Sirva ao oficial do rei. Que alívio. Só podia estar brincando. Estou impressionado. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E depois que todos já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho.
Nós estaremos fazendo hoje também este propósito, como vocês acabaram de acompanhar, a transformação total da água para o vinho. Você quer uma transformação na sua vida? Esteja conosco hoje. O dia da transformação total na terapia do amor. Imagina você, a pessoa nervosa ficando calma, a pessoa viciada sendo liberta, a pessoa que é infiel se tornando fiel, o filho rebelde se tornando bom filho. Claro, talvez você diga, mas como que isso vai acontecer meramente assim? Pois é, como vocês viram aí esse milagre, aparentemente era impossível dar solução para aquele problema na festa de casamento. Mas Jesus transforma, ele transformou e transforma água em vinho. É isso que ele tem feito na vida de quem participa quinta-feira e eu convido você a participar conosco. Se quiser conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, está aí a nossa rede social, Terapia do Amor Portugal. Você pode curtir, seguir, ver todo o conteúdo que nós temos partilhado, tanto no Facebook, como também no nosso Instagram, Terapia do Amor Portugal. Se você não curtiu, curta a nossa página e você certamente terá muito conteúdo. Inclusive, olha só esse pensamento que nós partilhamos com todos aqueles que seguem a nossa rede social. Faça o que é certo para achar uma pessoa adequada para si. Ou seja, muito mais do que ter a pessoa adequada, é você ser a pessoa adequada. Imagina você uma pessoa que se valoriza. Imagina você uma pessoa que se respeita. Uma pessoa que tem bons princípios, que tem um bom caráter. Ela vai querer se envolver com quem? Reflita comigo. Com alguém que tenha as mesmas características que ela. Então, para você ter uma pessoa adequada, você precisa agir de forma correta, ser uma pessoa adequada, porque uma pessoa adequada, ela quer também alguém adequado. Eu vou colocar mais algumas pessoas falando do trabalho de hoje, da terapia do amor, e eu já volto. Qual o objetivo que trouxe a senhora aqui nessa reunião? Não tinha muita paz em casa, eram muitas brigas, brigávamos por tudo e por nada, e então comecei a entender melhor, quer dizer, porque a gente às vezes pensa que é do nosso jeito as coisas e só nós é que estamos certos. Aí eu comecei a perceber, a ouvi-los mais, então entendi que também eu, da minha parte, fazendo o que é mais correto, não é? Deixar de brigar com eles também, não é? E entendê-los mais. Assim a gente tem mais paz. Eu comecei a ser melhor também, porque achava que também eu é que estava certa. E assim a gente dá-se bem. Agora há paz, há união, há diálogo. Agora como eu digo, é um pedacinho do céu lá na minha casa. Agora está a ver a novela comigo, Génesis, todo encostadinho a mim. Aí está diferente, tudo diferente. Então melhorou o ambiente em casa? Totalmente. Até mesmo com a minha filha e tudo. A gente, não é que a gente fosse assim de brigar, porque eu nunca fui assim muito de estar assim a discutir. Mas, claro, falava mais alto, às vezes um pouco. E então, não, tem mais paz com ela. Ela diz, oh mãe, ainda agora quando eu fiz anos e tudo, oh mãe, tu és a melhor mãe do mundo, deu-me tudo, tantas prendas. Eu disse, oh filha, mereces tudo. Oh mãe, mereces tudo e muito mais. Tu és mesmo boa, mãe. Desculpa às vezes não dizer isto, mas eu amo-te mesmo muito, gosto mesmo de ti. Até ele sabe que eu gosto de postais, até escreveu-me um postal lindíssimo, coisas bonitas a falar a meu respeito. E se tu dizes isso, quem sou eu para dizer o contrário? Quer dizer, antes você não tinha esse tipo de situação na família? Não, e às vezes não sei, é mesmo por... Nós temos que saber ouvir os outros melhor. Eu era muito, muito revoltada, assim, porque às vezes as coisas não corriam do jeito que a gente quer. Não que eu fosse má, não, mas a gente quer moldar uma pessoa. E às vezes não é assim, não funciona assim. As pessoas querem que nós mude primeiro. E foi isso que eu aprendi, assim, mudo eu, e o resto Deus faz. Quer dizer, você mudou e acabou refletindo também que eles mudaram. Exatamente. A nossa mudança traz a mudança das outras pessoas. As outras pessoas veem também em nós diferentes. E então, assim, se ela consegue mudar assim, se ela está a mudar, eu também consigo. E eles vão mudando também, vão sendo diferentes para nós. Nos tratam com mais carinho, com mais respeito. É bem melhor assim. Então tem valido a pena. Tem quanto tempo que está fazendo a terapia? Eu estou a fazer... Eu marquei para fazer 7. Mas eu acho que já está a ultrapassar um bocadinho. Já está a ultrapassar. Mas sinto-me bem aqui, tenho ouvido coisas muito bonitas, tenho aprendido muito, muito mesmo. Para mim está a ser muito valioso. Essas pessoas participaram, têm participado da terapia do amor e hoje eu estarei lhe aguardando. Nós temos um WhatsApp para você falar conosco. Se você está sofrendo, desesperado, aflito, a pessoa amada falou que vai embora, ou de repente até foi.
você tem tido muitas brigas, não sabe como lidar com esses problemas. Envie uma mensagem, expõe a situação, nós vamos orar por você, vamos te dar um conselho, uma orientação. E se você quiser até mesmo nos procurar pessoalmente, você pode agendar um atendimento. E hoje, durante todo o dia, nós vamos estar atendendo. Eu vou estar no Cenáculo do Porto, mas a Terapia do Amor acontece em diversos locais e você pode até pedir a morada por este mesmo número de WhatsApp, o 91-861-7038. 91-861-7038. Nós temos também à sua inteira disposição o telefone que é o 21-836-8008, que é da Central de Atendimento, 24 horas por dia, o 21-836-8008. Chegamos ao término do programa, um forte abraço para todos vocês e até a próxima.